Fala pessoal, com vocês? Bom, sou o professor Alisson novamente. Vamos continuar nosso curso de focos especiais em calor e fluidos. E vamos para a nossa próxima aula, certo? Bom, na aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução ao método das diferenças finitas, certo? Aplicado a problemas de transferência de calor. Vamos lá? Bom, só para fazer um resumo novamente sobre os métodos numéricos, é importante te saber que eles são usados para uma diversa gama de soluções numéricas de problema de engenharia. A gente utiliza métodos numéricos para resolver numericamente problemas de engenharia e outros, né, problemas também de outras áreas. Os principais, né, os mais conhecidos, os mais utilizados, é o MDF, que é o método das diferenças finitas, o MVF, que é o dos volumes finitos, o MEC, que é o elemento de contorno, e o principal é o FEM, que é o método de elementos finitos. Bom, e cada método vai ter suas vantagens e desvantagens, e ao longo das aulas a gente vai tentar entender um pouco mais sobre isso. Desafio vocês aí darem uma pesquisada na internet e já, né, se adiantando aí sobre as vantagens e desvantagens de cada método, quais são os seus potenciais. Beleza? Bom, e por que a gente utiliza métodos numéricos para resolver problemas de engenharia? Bom, primeiro, para ocupar uma limitação que os métodos analíticos possuem, a gente comentou na aula passada, e os métodos analíticos eles têm alguma dificuldade na hora de resolver problemas de geometrias complexas, com condições de contorno complexas. A gente vai entender mais também isso no curso. Então, os métodos numéricos eles já conseguem, né, ir um pouco mais além. Eles têm uma versatilidade maior, uma praticidade na modelagem. Então, quando você for querer fazer modelagem de geometrias, domínios às vezes um pouco complicados de resolver analiticamente, por exemplo, então resolver numericamente, ainda mais utilizando softwares comerciais, muitas das vezes vai ficar bem mais prático. A flexibilização também é um destaque na hora que você utiliza os métodos numéricos para resolver problemas. E a facilidade em você fazer estudos paramétricos, ou seja, você ter uma maior facilidade, não que os outros métodos não consigam fazer isso, mas é muito mais interessante quando você varia os parâmetros e quer ver a mudança, né, do fenômeno, variando valores de pressão, de velocidade, de fluxo de calor, de tensão. Então, quando você faz um estudo paramétrico para ver a reação, né, do teu fenômeno, quando você faz isso utilizando soluções numéricas, é bem mais interessante. O importante, a gente nunca esquecer, é que por mais que a gente vá focar no curso a resolução de problemas, certo? Utilizando métodos numéricos, nunca deixar de dar a real importância para as soluções analíticas. É comum a gente, às vezes, deixar de lado. E é sempre importante deixar claro que, sim, as soluções analíticas têm uma importância gigantesca, certo? Em qualquer estudo. Elas são ferramentas valiosas para que a gente possa fazer uma boa compreensão do fenômeno físico. Elas são essenciais para que a gente possa validar as nossas soluções numéricas, porque elas são soluções exatas, as numéricas são soluções aproximadas. Então, uma solução numérica ela só pode ser considerada satisfatória se ela for ou validada com uma solução analítica ou com uma solução experimental. Bom, então vamos falar do método que a gente vai aprender inicialmente no curso, que é o método das diferenças finitas, certo? A gente falou na aula passada, no finalzinho, que ele é o método indicado quando a gente quer iniciar o aprendizado numa solução numérica de problema de engenharia. Os métodos numéricos, eles, como um todo, eles têm como objetivo substituir equações diferenciais por equações algébricas. No caso do MDF, ele vai substituir as derivadas por diferenças. Então a gente vai ver lá na frente que lá no problema de transferência de calor, a lei de Fourier, né, que é uma lei
Mas, quem não souber, quem tiver esquecido, já dá um pause no vídeo e vai colocar aí na internet lei de Fourier para condução de calor. Vocês vão ver a equação, né, que é dada ou pela taxa ou pelo fluxo de calor, é igual a propriedade térmica de condução de calor vezes um gradiente de temperatura, onde esse gradiente de temperatura é uma derivada. Então, o que a gente vai fazer aqui é trocar essa derivada, que caracteriza o gradiente de temperatura, por uma diferença. A gente vai ver daqui a pouco isso. Mas eu não vou ficar nessa de parar muito em conceito, certo? Porque a minha ideia aqui é apresentar um método na prática. E conforme a gente for vendo o método na prática, a gente vai, né, tendo contato com os conceitos. Indico vocês a lerem os livros, pode ser os livros básicos de calor, tanto do Sage quanto do Encrópera, eles têm capítulos, né? Por mais que seja um capítulo bem resumido, mas eles têm uma parte que falam sobre solução numérica, transferência de calor, e aí seria interessante vocês lerem para, né, ter um pouco mais de teoria. É muito importante. Vamos lá. Então, na aplicação da diferença infinita, a gente vai resolver um problema tradicional de parede plana. Aí vocês podem ficar um pouco, né, descontentes, porque é um problema bem simples no estudo de transferência de calor. Mas não fiquem, né, desapontados, porque o nosso objetivo aqui é apresentar uma novidade que é o método das diferenças finitas. E essa novidade a gente vai aplicar num problema já conhecido. Mas e aí, onde que nós encontramos problemas de parede plana? Vamos encontrar. Por exemplo, problemas em paredes de fornos industriais são problemas que a gente pode considerar de parede plana. Uma camada, duas camadas, depende de como é construída as paredes, né, dos fornos. Então, analisar a troca de calor, certo? De dentro para fora de um forno, saber qual que é a perda de calor, é importantíssimo e a gente consegue fazer através da análise de calor. Ou, por que não, analisar a transferência de calor em janelas de avião, de uma casa, de um carro. Também, isso é um projeto importantíssimo, né? Conhecer a transferência de calor em janelas, e isso vai se relacionar diretamente com a eficiência térmica, né, do ambiente. Ou, por que não analisar a transferência de calor em dissipadores de calor? São aletas também conhecidas em motores elétricos, ou transformadores elétricos, ou processadores de computador. Então, muitas dessas aletas podem ser consideradas paredes planas. Ou por que não considerar as camadas da pele de um braço como sendo camadas de parede plana, para você analisar como que a transferência de calor ocorre, certo? No tecido, e por que não utilizar esse estudo para talvez utilizar o campo de temperatura desse fenômeno para diagnósticos de doença. Bom, nosso problema, a gente vai analisar, vai ser um problema de transferência de calor em parede plana unidimensional, certo? Rapidão, a falar, um problema unidimensional, ele é caracterizado porque a transferência de calor ela vai ocorrer apenas em uma única direção. Por que em uma única direção? Porque apenas na direção X há diferença de temperatura. Tanto na direção Z quanto na direção Y, não há diferença de temperatura, ou seja, não há transferência de calor. O nosso problema ele vai ser considerado unidimensional nesse começo. Bom, mas como que a gente resolve um problema unidimensional em uma parede plana? Então vamos considerar um exemplo simples, onde nós vamos ter uma parede plana e nós vamos analisar apenas o transporte de calor na direção X. Essa parede ela tem um comprimento L. De um lado, nós vamos conhecer a temperatura da parede, em x igual a zero, na superfície, chamada de temperatura T1. E do outro lado, a gente vai conhecer a temperatura, chamada de temperatura T2. Então, nós vamos considerar esse problema como sendo unidimensional, tá? Sem geração de calor, ou seja, não há uma fonte de calor dentro do domínio. Esse problema nós também iremos considerar em regime estacionário, ok? Ou seja, a temperatura em qualquer ponto não mais varia com o tempo. E as propriedades
térmicas serão consideradas constantes. A equação que caracteriza esse fenômeno, de forma simples, a gente pode mostrar por essa equação diferencial, segunda ordem. Certo? Lógico, já passei aqui e expliquei a equação. Se vocês tiverem curiosidade em lembrar, abram o livro do Incrópora ou do Sengel e vocês vão ver a equação de calor geral. Bom, como que resolve essa equação? De forma analítica. Olha só, a gente está resolvendo analiticamente primeiro. Então, integrando duas vezes essa equação diferencial, nós temos como solução essa bem daqui. Temperatura em qualquer ponto de x, T de x, é igual a C1x mais C2. Quem são esses benditos C1 e C2? São as constantes do problema, que vão ter relação direta com as informações dos contornos em x igual a 0 e em x igual a L. Então, você não consegue determinar a distribuição de temperatura de um domínio se você não tiver informação nas condições de contorno, ou seja, nas fronteiras do problema. Bom, quais são essas condições de contorno? Em x igual a 0, nós podemos falar que a temperatura em x igual a 0, certo? Aqui é igual a T1, um valor que a gente, mais na frente vai caracterizar. Bom, substituindo na equação lá do slide anterior, nós temos então que T1 é igual a C1 vezes x, que agora é 0, mais C2. Logo, a minha constante 2 é igual a temperatura 1. Analisando em x igual a L as informações das fronteiras, nessa fronteira nós podemos utilizar a informação de que a temperatura em x igual a L, temperatura em x igual a L é igual a T2. Logo, substituindo na equação lá do slide anterior, nós podemos dizer que T2 é igual a C1 vezes L mais C2, que eu já conheço, que é T1. Logo, nós encontramos a constante 1, T2 menos T1 sobre L. Assim, fica sendo a solução analítica dada por essa equação. Temperatura em qualquer ponto de x, ou seja, eu consigo determinar a distribuição de temperatura em qualquer ponto desse problema a partir das informações das temperaturas na superfície em x igual a L, T2, e na superfície em x igual a 0, T1. Você tem que conhecer também o comprimento dessa placa e você tem que formar o ponto, né, em x que você quer conhecer a temperatura. Que legal. Mais T1. Certo? Então, essa aqui é a solução analítica. É importante porque vai ser útil para a gente validar a nossa solução numérica que nós vamos aprender a fazer agora. Então, a gente mostrei rapidamente qual que é a solução desse nosso problema simples, o problema mais simples que tem, certo? Com as condições de contorno mais simples, depois a gente aumenta a dificuldade e agora a gente vai aprender a resolver esse mesmo problema pelo método das diferenças finitas. Vamos lá. Então, qual vai ser a sequência aqui de lógica para a gente resolver o problema pelo método das diferenças finitas? Volta para cá. Ó, a solução analítica vai te dar a resposta para todo o domínio do problema. A solução numérica, ela vai te dar respostas para elementos desse problema. Você que decide, ó, eu tenho um problema inteiro e eu quero resolver numericamente para quantos pequenos problemas, certo? Então a gente vai começar a ter essa noção e depois a gente melhora mais ainda. Então, inicialmente nós vamos resolver o problema da parede plana dividindo o problema em 3 células, certo? A minha placa é a mesma, vai de 0 a L, e o meu problema eu vou dividir em 3 problemas, certo? Então, cada célula dessa vai ter um tamanho ΔX, tá? De um lado, a temperatura conhecida é T1, x igual a 0, e do outro lado, a temperatura conhecida é T2. Não muda. Bom, se nós considerarmos que a temperatura 1 é maior que a temperatura 2, nós podemos afirmar que o calor vai ser transferido que é essa superfície em x igual a 0 até a outra superfície em x igual a L. O calor vai entrar nessa superfície e vai sair por essa outra superfície. Então vamos fazer um balanço de energia nesse problema, certo? Fazendo um balanço de energia, nós podemos afirmar que a energia que entra nesse sistema
menos a energia que sai, mais a energia gerada, deve ser igual à energia acumulada. Isso aqui é a primeira lei, certo? Só que no nosso problema, nós não temos nem energia sendo gerada, nem energia sendo acumulada, porque essa energia acumulada ela só vai ser considerada se o problema for o regime estacionário, o regime transiente. Logo, nós só temos nesse problema energia entrando e saindo na forma de calor, aqui na forma de taxa que eu estou representando. Então, a taxa de calor que entra menos a que sai. São os únicos termos que nós temos na equação. Podemos falar então que a taxa de calor que entra é igual a que sai. Também posso falar que o fluxo de calor que entra é igual ao fluxo de calor que sai. Qual é a diferença de taxa e fluxo? Taxa a gente considera como unidade sendo watt e fluxo de calor watt por metro quadrado. Bom, vamos agora. Então, apresentei um balanço de energia geral para toda a placa. Agora vem, né, o grande X da questão. A gente vai resolver e aplicar o balanço de energia para cada célula. A gente vai fazer uma solução numérica por diferenças finitas. Olha só, diferença, nós vamos dividir a célula e resolver numericamente um problema para cada célula, obtendo uma resposta para cada célula e assim uma resposta para todo o problema. Olha só, vamos analisar o que acontece com a célula 1. Bom, na célula 1, qual é a metodologia que a gente vai utilizar? A gente vai destacar essa célula 1 aqui como sendo bem no centro o ponto P, onde nesse centro aqui é onde nós estamos querendo descobrir a temperatura, certo? Central da célula 1. Já adianta aqui que quando a gente aplica esse método com o objetivo de descobrir as temperaturas centrais, nós estamos aplicando o método das diferenças finitas centrais, ou centralizadas. Então, toda hora que eu destacar uma célula do meu problema geral, eu vou chamar essa célula, certo? E o centro dela de P. Do lado, certo? Direito, eu vou chamar o centro de ponto E. E do outro lado, eu vou chamar o centro de um ponto W. E aqui já é uma coisa interessante destacar. Olha, pensando na célula 1, desse lado aqui, direito dela, tem a célula 2. Só que do outro lado, esquerdo, não tem célula nenhuma. Então a gente cria um artifício de que, não tendo uma célula, uma das técnicas que a gente utiliza no método é dizer que existe uma célula fantasma. Certo? O que eu faço com isso? Ora, montando aqui esse probleminha, tá? Nós temos que analisar e fazer um balanço de energia na célula P, que é a minha célula 1 do problema. Ó, veja que eu mantive tudo. Ó. Nessa superfície aqui, a temperatura é T1, que seria essa superfície x igual a zero do problema original. E vamos para frente. Certo? Aqui, já até observei aqui um pequeno erro, que eu não vou apagar agora, mas é até interessante comentar que nessa superfície aqui, olha só, essa superfície é a superfície da célula 2 que separa com a célula 3. Aqui a temperatura não é T2, tá? A temperatura não é T2. Então aqui, vou até fazer uma correção aqui, ó. Olha só, aqui essa informação ela tá errada, certo? A temperatura aqui não é T2, isso aqui não é verdade, certo? Beleza? Vamos lá. Olha só, vamos fazer um balanço de energia na célula 1. O que acontece? O calor que entra na célula 1 deve ser igual ao calor que sai na célula 1. Por quê? Ora, se meu problema todo está em regime estacionário, ou toda a minha placa está em regime estacionário, cada pedaço da minha placa também tem que estar em regime estacionário, senão não vai dar certo, não é verdadeiro o problema. Olha só, então o calor que entra é igual ao calor que sai, ou também posso falar que o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai de calor, lembrando que fluxo de calor é dado pela lei de Fourier, certo?
dado pelo coeficiente de condução de calor vezes o gradiente de temperatura. Eu posso reescrever, certo, essa lei de fluxo de calor condutivo como sendo, olha só, o fluxo de calor que entra na célula P pode ser dado como sendo a diferença de temperatura entre esses dois pontos, certo? Poderia ser diferente? Poderia, mas vamos utilizar essa expressão dessa forma. Então, eu vou dizer que o fluxo de calor que entra é TW menos TP, que são as temperaturas centrais de cada célula, dividido por essa diferença de espaço, que é ΔX também, igual ao fluxo de calor que sai. Quem que é o fluxo de calor que sai? Pode dizer que é a temperatura P menos a temperatura E dividido por ΔX também, sempre vezes o coeficiente de condução. Um detalhe interessante é o seguinte, como nós não temos essa célula aqui de verdade, essa temperatura no ponto W, a gente precisa criar algum artifício para retirar ela da equação. A gente pode falar, olha só, se nós sabemos que a temperatura, certo, nessa superfície é a T1, certo? Eu poderia falar que essa temperatura T1 é aproximadamente a média entre as temperaturas TW e TP, certo? Dependendo da situação como se aborda, isso pode ficar muito errado, mas à medida que a gente vai convergir a malha, isso começa a ficar cada vez mais certo. Então vai ficar T1 igual a TW mais TP sobre 2. Logo, TW é igual a T2T1 menos TP, certo? Ó, lembrando, ó, isso aqui é importante. Errado essa parte aqui, certo? Que não é T2. Depois eu vou arrumar isso. Beleza. Olha só. Logo, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever esse balanço de energia bem aqui, eliminando os K e os ΔX. Onde tem TW, eu vou reescrever como sendo 2T1 menos TP. Tá ok? E aí vocês dão um pause e acompanhem. A gente vai chegar nessa expressão e finalizar com essa expressão bem aqui. Menos 3TP mais TE igual a menos 2T1. Tá ok? O que representa essa equação? Olha só. Essa equação que a gente acaba de obter é uma equação que descreve o balanço de energia na célula 1. Certo? Agora vamos obter esse mesmo balanço para as outras duas células. Olha, interessante que tudo que tem TP e TE está no primeiro membro. E tudo que não tem, a gente coloca no segundo membro. Isso vai ser interessante, lá na frente. Para a célula 2, a estratégia é a mesma. Aqui já está certo, realmente. Aqui sim, a temperatura é T2. Olha só. Agora a gente destaca a célula 2. Ao destacar ela, a gente vai chamar ela de célula P agora. Do lado esquerdo, de célula W. E no ponto central, né, nós vamos encontrar TW. Quem é essa célula? É a célula 1. Desse lado aqui, a temperatura é T1. Quem é a célula à direita de P? Nós chamamos o ponto central de E. É a célula 3. E, de fato, aqui nós temos na superfície a temperatura como sendo igual a T2. Então, perceba a diferença? Por que lá no slide anterior estava errado e aqui estava certa a informação de T2? Espero que vocês tenham entendido. Se não, vocês podem tirar dúvida comigo. Então, vamos fazer uma balança de energia nessa célula. Balanço de energia na célula 2. O calor que entra na célula 2 tem que ser igual ao calor que sai. Tanto em termos de taxa como de fluxo. Certo? Lei de Fourier aplicada. O calor que entra é K, TW menos TP sobre ΔX. O calor que sai é TP menos TE sobre ΔX. Vamos cancelar os Ks e os ΔX. Interessante, aqui a gente não tem célula fantasma. Quando tem célula fantasma, a gente não precisa criar nenhum artifício para assumir com TW, por exemplo, como a gente fez no outro exemplo. Aqui fica muito mais fácil. Olha só, já vamos direto reescrever a equação. E essa aqui é a equação de balanço de energia para a célula 2. Beleza? Vamos guardar ela. Já tem duas equações. Vamos para a célula 3? Olha só. Para a célula 3, nós vamos destacar a célula 3 aqui. Ok?
Do lado esquerdo, eu coloco o ponto W no meio. Quem que é essa célula aqui? É a célula 2. A célula P é a minha célula 3, porque o meu balão de energia é na célula 3 agora. E na direita é uma célula fantasma, porque a direita não tem domínio, certo? Sólido aqui. Então vamos chamar essa célula aqui de uma célula fantasma. O ponto central eu chamo de E. E aqui, ó, certinho, ó, aqui na superfície eu tenho a temperatura T2. Certo? Essa superfície bem aqui. Balão de energia? Ora, calor que entra igual a calor que sai. Em termos de fluxo, quem é o calor que entra nessa célula? TW menos TP sobre ΔX vezes o K. Calor que sai, mesma coisa. K, TP menos TE sobre ΔX. Aí, observe que agora a gente tem célula fantasma. A gente tem que criar um artifício para retirar a temperatura da célula fantasma. Mesma estratégia. Se T2 puder ser considerado igual à média de TP e TE, a gente vai falar então que T2 é TP mais TE dividido por 2. Então a gente cria uma expressão para TE, porque E é a célula fantasma agora. Substituindo essa equação nessa bem daqui, cortando os casos de ΔX, nós encontramos essa terceira equação, que é o balanço de energia para célula 3, certo? Então temos 3 equações que caracterizam o balanço de energia para célula 1, célula 2, célula 3. O que a gente faz agora? Vamos lá. Ora, resumo. Olha o que a gente vai fazer aqui. O resumo vai ficar mais fácil ainda. Nosso problema original era esse, certo? Placa de 0 a L. De um lado, a superfície tem a temperatura T1. Do outro lado, a temperatura T2. Dividindo o problema em 3 células. Vou chamar agora, para ficar mais claro, a temperatura central de cada célula de TC1, TC2 e TC3. O que a gente encontrou? Quando a gente encontrou os balanços de energias, na célula 1, achamos essa expressão. Na célula 2 e na célula 3. Mas, expressando dessa forma, pode ficar um pouco confuso, porque nós temos TP aqui, TP aqui, TP aqui, assim como nós temos TE e TW. Olha só, vamos pensar aqui. Quando analisamos o balanço de energia na célula 1, nós consideramos a célula 1 como sendo o ponto P. Certo? Ao fazer o balanço de energia aqui nessa célula, ela era o ponto P e a temperatura TP era esse ponto central. Só que agora a gente vai dizer que a temperatura central aqui da célula 1 chama de TC1. Por quê? Porque quando eu fiz a análise na célula 2, o meu ponto P passou a ser esse bem daqui. Certo? Mas, na verdade, quando eu encontro a temperatura TP ao fazer o balanço de energia na célula 2, na verdade, essa temperatura é a temperatura central na célula 2. Então, olha só como vai ficar interessante e fácil. Essa equação da célula 1, na verdade, a gente vai falar que ela é menos 3. Quem que é TP da célula 1? TC1. Quem que é o TE da célula 1? Ora, se quando eu faço balanço de energia na célula 1, TP é essa temperatura nesse ponto central, o TE é a temperatura da célula 2, certo? E o resto continua a mesma coisa. Quando eu fiz o balanço de energia da célula 2, TP da célula 2 era a temperatura central da célula 2. O TW era a temperatura da célula 1. E o TE era a temperatura da célula 2. Certo? Então, eu reescrevo essa equação dizendo que a célula 2, a equação é TC1 menos 2TC2 mais TC3. Certo? E assim vai. Para a célula 3, o meu TP é a temperatura na célula 3. E o meu TW da célula 3 é a temperatura da célula 2. A gente reescreve essa equação. O que a gente tem que fazer agora? Encontrar as temperaturas. TC1, TC2 e TC3. É isso. A gente está aqui querendo resolver o problema de parede plana, ou seja, encontrar as temperaturas distribuídas dentro do problema, a partir dos seus contornos. Então, esse problema aqui é um sistema linear de 3 equações, 3 incógnitas. E não falta jeito de resolver esse problema. A gente pode resolver através de um sistema matricial de equações. Matriz A vezes um vetor T, que a gente quer descobrir, igual a um vetor B. Quem vai ser a matriz A? Vai ser os coeficientes do meu primeiro membro das equações, certo? Então,
A primeira linha dessa equação, a primeira linha dessa matriz, vai ser os termos, né? Aqui, que acompanham TC1, TC2 e TC3. Na célula 1, nós não temos o termo que acompanha TC3, certo? Esse 3 é zero, então eu zero aqui a terceira coluna. Na célula 2, eu tenho TC1, que tem aqui um valor de 1 escondido. Eu tenho menos 2 TC2, então aqui é menos 2. E aqui eu tenho TC3, que vai ser 1. Na célula 3, eu não tenho TC1, então zero aqui é a primeira coluna, certo? O meu vetor T é o vetor de incógnita, e o meu vetor B vai ser as informações do segundo número da equação. Menos 2T1, 0, menos 2T2. Ok? Bom, na próxima aula, nós iremos continuar essa aula resolvendo um problema de parede plana com auxílio do MATLAB. Ok? Então, espero vocês na próxima aula, que a gente vai resolver um problema relacionado com essa aula. Até a próxima aula. Abraço.